A paz do Senhor Jesus, estou entrando em mais uma live nesta madrugada. É a live O Grande Clamor da Madrugada e também a campanha que traz por tema Contra ti não valerá encantamentos nem adivinhações. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando esta live, todos que estão nesta poderosa campanha. Estarei meditando junto com vocês na palavra de Deus que está no livro de Jó, capítulo 42 do livro de Jó. Nesse capítulo do livro de Jó, fala acerca do cenário da vida de Jó, cenário de dor, a história de Jó, de dor, de sofrimento, provação. Quando Deus vira essa página de dor e provação da vida de Jó para uma página, podemos dizer, de vitória. Quando Jó alcançou vitória, quando Deus restitui na vida de Jó o que ele havia perdido, mais do que ele havia perdido, isso significa que Deus mudou o cenário de sofrimento vivido por Jó. Nesse capítulo 42 do livro de Jó, podemos ler acerca disso. Podemos fazer a leitura da palavra de Deus sobre o que Deus realizou, sobre o que Ele fez na vida do seu servo Jó. Vamos ler o livro de Jó, capítulo 42. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia nesta madrugada, no livro de Jó, capítulo 42. Vamos juntos ler esse texto bíblico que fala sobre Jó, sobre o que Deus fez na sua vida, a restituição de Deus na vida de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 1. E respondeu Jó ao Senhor e disse: Eu bem sei que tudo podes e que não há propósitos que se esconda de ti. Das perguntas do Senhor a Jó, ele estava falando, e Jó, ele disse: Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderá ser impedido. Jó, ele tinha essa certeza que Deus tudo pode, que tudo está nas mãos de Deus, sobre o domínio de Deus. Ele age da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Muitas vezes o ser humano não entende o agir, o trabalhar de Deus. Mas o agir, o trabalhar de Deus é na hora, no momento certo. Deus está dizendo isso por meio da sua palavra em Jó, capítulo 42. Fala sobre isso, sobre a vitória em meio à grande luta pela qual
Jó passou. Nesse texto bíblico fala acerca de um longo período de provações que Jó teve que enfrentar. Período de provação, período de luta, em que Jó ele passou, mas ele pôde ter uma experiência, aprendendo com essa experiência, aprendendo através da luta, aprendendo através da provação, porque Deus, ele permite os seus. A quem ele ama, ele coloca, podemos dizer, em prova, ele faz passar por experiências para, na verdade, que isso seja um aprendizado. Jó era fiel e temente a Deus, não pelo que ele possuía, mas porque ele amava a Deus. E Jó, ele foi provado, perdendo tudo que possuía, perdendo o que ele tinha de melhor, seus filhos, também os bens e a sua saúde, porque não restava mais saúde em Jó. A palavra de Deus diz que era do alto da cabeça dele até as plantas dos pés, feridas o cobrindo. Mas Jó continuou fiel e temente. E neste capítulo fala sobre Jó ter experimentado a presença de Deus. Foi uma experiência pela qual ele passou. Nesse capítulo fala sobre isso. Fala acerca da experiência da provação passada por Jó. E Jó, nesse capítulo 42, no versículo 1, então Jó respondeu ao Criador e disse: eu sei que tudo podes fazer e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Jó, ele falou, se referindo a Deus, à soberania de Deus, ao poder de Deus, poder, domínio sobre todas as coisas. O Deus que age como Ele quer, na hora que Ele quer. E quando Ele determina agir, ninguém o impede. E Jó falou acerca desse Deus, mesmo enfrentando grande provação, mas permaneceu fiel. E falou acerca de Deus de uma forma profunda. A experiência o fez conhecer mais a Deus, adquirir conhecimento de Deus. Quando ele passou por esta grande provação, foi aí que Jó, ele disse ao Senhor: eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. E também no versículo 3, Jó fala acerca de Deus, dizendo: quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Jó fala acerca da soberania de Deus, do conhecimento de Deus. E a palavra de Deus fala acerca de Jó, acerca da fidelidade de Jó. E essa mensagem fala acerca da experiência que Jó passou. E Jó experimentou através dessa experiência a presença de Deus. E Jó, ele disse: ouve, eu te suplico e eu farei, exigirei de ti e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Agora já
Agora Jó entendia um pouco da justiça de Deus e de sua conduta sábia. Jó, mesmo antes tendo se considerado justo, muitas vezes dizendo que não entendia porque estava passando por aquela grande provação. Mas Jó permaneceu fiel. E ele, no versículo 6, ele se humilha, dizendo: portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinza. Jó se humilhou ao ver que o Criador, que é Deus, dono de todas as coisas, o Deus que tem domínio sobre tudo. E Jó fala acerca dele. Ele diz: além de seu desejo mais profundo de uma comunhão restaurada. E o versículo 7 é quando Deus repreende Elifaz e seus amigos. E assim foi que, depois do Criador ter falado estas palavras a Jó, o Criador disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. Deus, ele repreendeu Elifaz e seus amigos pela maneira como trataram Jó. E Deus, embora defendesse Deus, eles atribuíram falsos motivos para a situação de Jó. Também eles, nesta mensagem, nesse texto bíblico, Jó ele sabia sobre o poder verdadeiro de Deus. Mas ali ele estava passando pela experiência em meio à luta, em meio à prova, conhecendo Deus em meio à prova que ele passou. A prova que ele passou fez com que ele conhecesse a Deus de uma forma que antes não conhecia. Ele temia ao Senhor, estava na presença do Senhor, honrava ao Senhor, mas aquela experiência de conhecer a Deus de uma forma mais profunda foi na provação que ele veio ter essa experiência. Foi em meio à luta, em meio à prova. E a palavra de Deus diz no versículo 8 desse mesmo capítulo 42 do livro de Jó: portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até meu servo Jó, e oferecei por vós mesmos uma oferta queimada. E o meu servo Jó orará por vós, por ele eu o aceitarei, para que eu não lide convosco conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. Então ele faz o temanita, e Bildade, o Zuíta e Zofar, o Naamatita, foram e fizeram de acordo com que o Criador lhes ordenou, o Criador que é Deus. E quando Jó, a palavra de Deus diz sobre a restauração de Jó que foi completa, ele estava totalmente curado, purificado. Mas, nesse mesmo capítulo, quando lemos sobre Jó
e observamos em cada capítulo e versículo do livro de Jó o sofrimento que Jó passou. Perder os filhos, o maior sofrimento, e também os bens, tudo que possuía, perder tudo. E também a experiência que vimos que Jó, ele teve que passar por aquela grande experiência, por grande provação, foi provado, mas Deus só o provou porque Satanás pediu permissão e Deus deu permissão para mostrar que Jó temia a ele porque o amava, andava de forma reta diante dos olhos de Deus, enquanto que Jó, em meio àquela provação, Deus permitiu ele passar por ela, e por meio daquela provação, por meio daquela luta, Deus agiu dando vitória ao seu servo Jó. E Jó, ele pôde descobrir acerca de Deus de uma forma profunda. E a palavra de Deus, quando fala de Jó, que a palavra de Deus fala da provação que ele passou, que foi longa, a provação difícil pela qual Jó teve que passar, e muitas vezes ele questionava, perguntava ao Senhor o porquê do que estava acontecendo em sua vida, que ele não estava entendendo, porque estava passando por aquela experiência, aquela prova. Jó, a palavra de Deus diz que nem dormir ele conseguia mais, tendo o corpo coberto por feridas. Mas Jó permaneceu fiel e temente ao Senhor. Ele permaneceu fiel e temente a Deus. A palavra do Senhor fala até sobre a mulher de Jó, o vendo na situação que ele se encontrava. Perderam os filhos, não tinham mais com eles os filhos. Perderam os bens, perderam tudo, não lhes restava mais nada. E Jó estava ali com o temor do Senhor em seu coração. Jó, ele sabia que aquela provação Deus havia permitido que passassem. E a sua mulher, ela chegou ao ponto de dizer a Jó, devido à situação pela qual estavam passando, ela chegou a dizer a ele para que ele amaldiçoasse o seu Deus. E Jó disse a ela que ela estava falando como uma louca. E Jó não blasfemou, Jó não murmurou. Jó, ele já não tinha mais os filhos, não tinha os bens, não tinha mais nada. Mas a palavra de Deus, no capítulo 42, é versículo 11, que estamos agora meditando. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e tudo o que antes o conheceram, e morreram com ele. E comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, o consolaram acerca de todo o mal que o Criador havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um
um brinco de ouro. A família e os amigos de Jó creram que o Criador controla e domina todas as coisas. Eles sabiam, Jó ele sabia do que estava vivendo, o que estava enfrentando. Ele não entendia, não havia entendido o porquê da provação, mas ele sabia que estava sendo provado. Deus havia permitido aquela prova. E Jó, ele confiava no Senhor. A palavra de Deus, quando fala ainda de Jó, capítulo 42, do versículo 12 ao 15. Assim o Criador abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu primeiro, porque ele teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da segunda dizia, o nome de sua segunda filha, a palavra de Deus diz que era Késia, e também a terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Podemos entender que Deus, ele restituiu na vida de Jó. Não foi o que ele perdeu, mas além do que ele perdeu. Deus restituiu, devolveu, abençoando a vida de Jó, abençoando, devolvendo-lhe a sua família. E Jó, quando ele passou por aquela experiência, ele pôde entender muito mais ainda que Deus tudo pode, que nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. O que Deus determinou, ele fará. Ele determinou e ele irá fazer. Ele determinou, mas é Deus quem age com seu grande poder. Para encerrarmos essa meditação, que fala sobre a aprovação de Jó, mas também fala do seu último estado, que foi honra, estado de honra, de bênção, ao Deus, o Deus que tudo restitui, que devolve. Ele restituiu, devolvendo o que Jó havia perdido, devolvendo a Jó muito mais do que ele havia perdido. Esta palavra fala sobre a restituição de Deus na vida de Jó. Nesses versículos, quando Jó ele diz, bem sei que tudo podes, é também para que nós, meditando, lendo, nós possamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus, ele tem o domínio sobre a nossa vida. Ele dá a vida. Ele é aquele que dá, aquele que tira.
é aquele que tudo realiza, que tudo executa, que tem todo o poder, é aquele que tudo está em suas mãos. É sobre isso que Jó, ele falou acerca de Deus. Ele pôde conhecer a Deus em meio à prova que ele passou. Não conhecer da forma que ele já conhecia, mas de uma forma profunda. Ele pôde ter uma experiência com Deus, experiência que antes ele não havia tido, experiência que ele teve em meio à prova. Quando ele foi provado, ele pôde ter essa experiência com Deus. E essa mensagem na qual estamos meditando é para entendermos que o homem, ele é limitado. Nós temos limites. Todo ser humano, se falarmos de nós, cada um de nós somos limitados, somos finitos, somos pequenos, não temos o domínio de nada. Quem é soberano e tem o domínio de tudo é o Criador de todas as coisas. E é acerca dele que Jó falou, e Jó entendeu em meio à prova que o Criador, que o nosso Deus, pode todas as coisas, porque ele tem o domínio de tudo. E podemos entender que diante desse Deus que tem todo o poder, o homem, o ser humano, não é nada. Porque, como já estamos dizendo, somos humanos. E por sermos humanos, somos limitados. Nós fomos feitos pelo Criador. Tudo que existe foi feito pelo Criador. Então, nós não temos domínio sobre nada. Nem mesmo sobre a nossa vida nós podemos decidir alguma coisa. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos sobre o futuro. Quem tem todo o poder e domina sobre tudo é Deus. Enquanto nós somos limitados, finitos, Deus, o seu poder não tem limites. O seu poder não tem limites. O Senhor, ele domina, ele reina sobre todas as coisas. Foi isso que Jó, ele entendeu, que aquele que tem o domínio de tudo é que o estava provando. E como poder escapar das mãos de um Deus que tem todo o poder, que domina sobre todas as coisas, um Deus que tem o domínio sobre a terra, sobre todos os seres viventes, sobre tudo, sobre o universo, sobre todas as coisas, esse Deus tem o domínio. Nós somos criaturas, seres criados por Deus. Não temos o domínio de nada, mas o nosso Deus, antes que tudo existisse, ele já existia. Ele tem o poder e o domínio sobre tudo. Ele tem o poder para dar a vida, o ar que respiramos. Ele tem o poder sobre a criatura, todos os seres que ele criou. Tem o poder sobre a natureza, sobre o tempo. Ele tem o poder sobre as estações do ano, tem o poder, o domínio sobre tudo. É isso que Jó, ele entendeu. Por permissão de Deus, Jó, ele foi provado.
E em meio a essa prova ele pôde, diz a palavra de Deus, podemos entender meditando nesta palavra que Jó, ele foi provado, e em meio a essa prova que Jó passou, que Deus permitiu que ele passasse, ele pôde, em meio a essa experiência, aprender sobre Deus. O que ele ainda não havia aprendido, ele temia a Deus, o amava, era fiel, mas depois dessa provação que Jó passou, ele pôde entender quem é Deus, que Deus domina, que ele tem todo o poder, que tudo está em suas mãos. E foi esse Deus também que abençoou a Jó. O seu último estado foi maior do que o primeiro, porque esse Deus determinou abençoá-lo, restituir muito além do que ele havia perdido. E a palavra de Deus fala que o cativeiro de Jó foi virado. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus abençoou o seu servo Jó. O Deus que ninguém pode frustrar os seus planos, que ninguém pode mudar o que ele determina. Ninguém pode mudar o que Deus determinou para você, que está agora acompanhando essa live. O que Deus determinou para cada um de nós. O Deus que tem o controle da nossa vida. Não compete a nós, seres humanos, determinarmos sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. Não compete a nós decidirmos sobre o nosso futuro, ou querermos falar alguma coisa sobre o nosso futuro, decidirmos alguma coisa em nossa vida por nós mesmos, sendo que é Deus que tem o domínio não só da nossa vida presente, atual, mas do futuro, de todas as coisas. O Deus que nos conhece de uma forma completa, o nosso íntimo, o nosso interior, o Deus que os seus olhos estão postos sobre nós. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo o propósito de Deus, segundo o querer de Deus. Nós fomos chamados para que em nós sejam realizados os propósitos de Deus. Também a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Quando a palavra de Deus, quando o profeta diz, lembre-se de todas as coisas passadas da antiguidade, as coisas que eu anunciei, como elas se
como elas se cumpram. Quando nós lemos a palavra de Deus, também no livro de Gênesis, capítulo 15, quando Deus falou com Abraão, ele disse que os seus descendentes iriam ficar no Egito 400 anos. E depois disso o Senhor os traria de lá e os conduziria a Canaã, onde habitariam como uma grande nação. De acordo com a palavra de Deus no livro de Êxodo, o Senhor ele se manifestou a Moisés, dizendo que voltasse ao Egito e que iria usá-lo para, através dele, libertar os filhos de Israel. Ninguém pôde impedir o que Deus determinou, que foi tirar o seu povo do Egito. Quando chegou o tempo disso acontecer, quem impediu? Ninguém pôde impedir. Faraó não pôde impedir. Ninguém pôde impedir o que Deus havia determinado. Os sinais aconteceram no Egito, do primeiro até o 10º sinal da primeira 10ª praga, até que os primogênitos dos egípcios morreram e o povo de Israel partiu, saiu do Egito, da casa da servidão. Porque o Senhor está falando isso conosco sobre o que aconteceu no Egito. Estávamos lendo sobre Jó, agora estamos falando sobre o que aconteceu no Egito. Isso é para que vocês entendam que quando Deus determina, ninguém impede o que ele determina. Houve alguém que pudesse frustrar os desígnios, os propósitos de Deus no Egito? Será que Faraó pôde frustrar os propósitos de Deus? Os egípcios puderam frustrar os propósitos de Deus? O não de Faraó, não querendo que o povo partisse, pôde frustrar os propósitos de Deus? O que Deus determinou não pôde, porque Deus determinou livrar o seu povo e ninguém pôde frustrar. Faraó, quando disse não, ele estava se opondo a Deus, mas o que aconteceu? O primeiro dos primogênitos foi o seu primogênito que morreu no Egito e os primogênitos dos outros egípcios também, porque ninguém pode se opor a Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, os seus desígnios. Senaqueribe, a palavra de Deus diz que Senaqueribe afrontou, dizendo que iria destruir o povo de Deus, que iria acabar com eles. O que aconteceu com Senaqueribe? Ele pôde frustrar os planos de Deus, que era livrar o seu povo. Ele não pôde frustrar os planos de Deus, porque o Senhor, ele disse que era contra ele que Senaqueribe estava se levantando. E quem guerreou, agiu contra Senaqueribe foi o próprio Deus, foi porque foi contra Deus que Senaqueribe levantou. Em toda a Bíblia, fala acerca de reis, fala acerca de homens que tentaram se opor aos servos de Deus, mas todos que fizeram isso fracassaram, porque Deus estava com os seus servos e Deus havia determinado vitória aos seus servos. Ninguém pôde subsistir, os que se levantaram não puderam subsistir, mas sim fracassaram todos que tentaram se opor, impedir
os planos, os propósitos de Deus. O homem muitas vezes pensa que pode impedir os planos, impedir os propósitos de Deus, então se opõe. Mas aquele que tenta frustrar os planos de Deus, a palavra de Deus já está dizendo, todos eles são fracassados. Fracassados em seus planos, tentando impedir os propósitos do Senhor. Nada, ninguém pode mudar o que Deus determinou. Por isso que Jó, ele pôde dizer, quando ele entendeu acerca de Deus de uma forma mais profunda, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou propósitos podem ser impedidos. Nós vamos agora falar com esse Deus através da oração nesta madrugada. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, meu Deus, em mais uma madrugada na Tua presença e também na campanha contra Ti não valerá encantamento nem adivinhações. Meu Deus, pelo sangue de Cristo que tem poder, não deixa valer contra nós, contra nossa família, encantamentos, adivinhações, macumba. Senhor, cobre com o Teu sangue poderoso nossa vida, nossa casa e a nossa família. Alcança, Senhor, todos que nesta madrugada estão buscando a Tua face através da oração. Meu Deus, pelo sangue de Jesus, clamamos, dá o livramento da morte, da destruição, meu Deus, das setas, dos dardos inflamados do diabo, de todo o plano que os demônios têm arquitetado, Senhor. Ó Deus, paralisa, pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo, paralisa esses demônios que estão, meu Deus, arquitetando planos de morte, planos de destruição contra a nossa vida, contra a nossa família. Senhor, cobre com o Teu sangue todos que estão acompanhando essa live, cobre com o Teu sangue o lar, a família de cada um, conceda o grande livramento do Senhor, cobre com o Teu sangue, Senhor Jesus, a minha vida, cobre com o Teu sangue a minha família, conceda a todos o grande livramento do Senhor. Também, Senhor Jesus, visita aqueles que estão agora, Deus, trabalhando. Ó Deus, visita os vigias noturnos, proteja cada um, Senhor, cubra com o Teu sangue, dá a eles o grande livramento, livra de todos os perigos. Senhor, alcança nesta hora de oração os que estão no lar, mas estão também clamando, aqueles que estão em viagem, aquele caminhoneiro, Senhor, que está em viagem, enfrentando perigos, cobre com o Teu sangue, dê o grande livramento. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tudo pode, age em nosso favor, dando vitória pelo sangue de Jesus. Senhor, Teu sangue tem poder, repreenda as doenças, enfermidades, repreenda os demônios, desmancha a macumba, todas as obras do diabo. Ó Deus bendito, vai cortando os laços, desfazendo embaraço. Pelo sangue do Cordeiro, meu Deus, corta todo laço de morte. Senhor, repreenda pelo Teu poderoso sangue demônios que foram invocados no portão dessa casa, invocado nessas ruas, Senhor. Vai repreendendo toda a legião do inferno e dando, Deus, o grande livramento. Senhor, a Tua serva que pediu oração, cobre com o Teu sangue, Senhor Jesus. Cobre com o Teu sangue a sua irmã, a família dela. Ó Senhor, repreenda toda a atuação do diabo. O Teu sangue tem poder, Senhor Jesus. Repreenda pelo Teu sangue, Senhor, toda a atuação de Satanás. Ó Senhor, paralisa os demônios. Oriande canta labaxéria. Ó Deus Santo,
Deus de poder e andecoma, clamamos, Senhor, pelo teu sangue, desfaz os laços e embaraço. Entra, Senhor, naquele lar, vai de encontro com aquela moça, com aquele rapaz, com aquela família, Senhor. Repreenda, Deus, toda a atuação do diabo. O teu sangue tem poder, Senhor Jesus, repreenda os demônios, Senhor, que estão atuando naquele lar, no meio daquela família, que sejam banidos pelo sangue de Cristo. Tudo que foi feito, Senhor, macumba, feitiço, para atormentar, para perturbar, para levar vidas ao desespero. Senhor, desfaça com as obras do mal. Teu sangue tem poder, cobre com teu sangue, guarda, Senhor, cada vida, proteja, esconda nossas vidas em ti, não deixe Satanás tocar. Senhor, teu sangue tem poder e ande como as nébias. Dá proteção, meu Deus, o livramento pelo sangue de Jesus, o Senhor que tudo pode. Ah, Deus, dá o livramento para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão nessa campanha, que Deus abençoe os que têm, mesmo você que não está na campanha, mas tem acompanhado as lives, que Deus abençoe a todos vocês e vos guarde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.